Sobre este assunto, vamos conversar com o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Teles. Boa noite. Boa noite, Manuel. Olha só, vimos aí na reportagem, antes de falarmos inclusive sobre a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, vamos falar um pouquinho do Enem, porque afinal de contas, os temas não deixam de estar relacionados, porque o assunto da Semana de Ciência e Tecnologia é reduzir desigualdades. E quando o Enem, o aulão do Enem acontece, ele está ali também se propondo a reduzir desigualdades, que tem muita gente que a gente sabe não tem condição de pagar um pré-vestibular ou de estudar em escolas caras, e o aulão do Enem oportuniza a chance do aprendizado a todos. Com certeza. O aulão do Enem é um mecanismo de democratizar o acesso ao ensino superior. Até bem pouco tempo atrás, somente aqueles alunos pré-universitários que tinham condições de pagar um cursinho pré-vestibular poderiam ter acesso a uma política como essa. E agora o governo do Maranhão, através do aulão do Enem, que já é realizado agora pelo 4º ano consecutivo, conseguiu passar por quase 9 dezenas de cidades e finalizamos agora em São Luís, neste último fim de semana, 4 dias direto de mega revisão, de modo a oportunizar que os alunos que não têm condições financeiras de, neste momento, pagar um cursinho pré-vestibular, também possam ter condições de participar do Enem efetivamente com algum nível de igualdade em relação àqueles alunos que fizeram pré-vestibular privado. E nem dá para quantificar ao longo desses 4 anos quantos alunos que passaram pelo aulão do Enem, né, conseguiram a oportunidade de se matricular em uma universidade pública, seja a UFMA, seja o IFMA, então outros lugares, né, afinal de contas o Enem oportuniza matricular em tantos outros pontos do país, mas assim, é um retorno que vocês de repente não têm ali quantificado, mas sabem que é extremamente positivo. Exatamente, a gente tem como saber que são milhares de estudantes que passaram pelo aulão do Enem, mas você conseguir quantificar a quantidade de estudantes que conseguiram ingressar efetivamente, né, em cursos específicos é muito difícil mesmo, porque o Enem é utilizado como ferramenta de ingresso para universidades em todo o país, né? Mas a gente tem um retorno bastante positivo de que essas nossas revisões e mega revisões ajudam e muito no desempenho do Enem. Todos os anos nós recebemos e-mails e muitas mensagens dando conta de que foi uma ferramenta bastante importante de ingresso ao ensino superior. E é um convite interessante também para quem vai fazer o Enem visitar a Cidade da Ciência, visitar a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vai começar amanhã à noite. O que a gente vai ter de novidade este ano na semana? Primeiro, nós vamos ter muita surpresa, né? Desta vez nós estamos levando a Cidade da Ciência para um espaço bastante grande, né? Nós estamos no Multicenter Sebrae, né? Um pavilhão bastante grande que a população de São Luís e boa parte da população do Maranhão já conhece, é o maior espaço de eventos coberto do estado do Maranhão, uma grande infraestrutura. Nós teremos lá cerca de 150 estandes, são 488 atividades já inscritas, muitas instituições já com seus estandes montados, a UEMA, a UEMASul, o IEMA, a FAPEMA, diversas instituições privadas de ensino também, secretarias estaduais, como a Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Igualdade Racial, Secretaria de Estado da Mulher e outros órgãos que institucionalmente fazem essa parceria conosco nesta semana, uma vez que o tema é a ciência para a redução das desigualdades. Então nós estamos trazendo várias temáticas relativas às várias dimensões de desigualdade na sociedade brasileira. E a gente sabe que aqui no Maranhão, ao longo de décadas, nós tivemos inúmeros problemas com falta de infraestrutura, falta de educação, principalmente, porque afinal de contas, quando não se tem educação, a gente deixa de ter uma série de benefícios, infraestrutura, saneamento básico. Quando vem um evento como esse, a Semana Nacional de Tecnologia, que se propõe a discutir essa redução das desigualdades, se propõe também a discutir essas situações. Como é que isso vai funcionar efetivamente? E, principalmente, como é que isso sai da teoria para a prática? Nós estamos tentando articular essas temáticas relativas a serviços públicos e direitos relativos à promoção de cidadania, isto é, os direitos sociais, dentre os quais você citou aqui o direito à educação, à saúde e ao saneamento, com algumas atividades da própria semana. Por exemplo, nós vamos fazer um jogo chamado Desafio SECT, em que os participantes, aqueles que estiverem interessados em participar,
vão colher no espaço da Semana de Ciência e Tecnologia indicadores que compõem as respostas para este game. Os indicadores são exatamente sobre educação, saúde e inovação. Dentre outras atividades, como as palestras, os minicursos, os workshops, os pôsteres, que em boa parte tratam exatamente de temáticas relacionadas à igualdade e à promoção de cidadania. Ciência não é muito discriminada, secretário? O que a gente diz discriminado? Por exemplo, o governo federal, de modo geral, fez cortes duros, abruptos, no que diz respeito a investimentos em ciência e tecnologia. Isso do Maranhão nem tanto, porque, por exemplo, através da Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPEMA, né, Fundação de Amparo à Ciência e Pesquisa, se mantém ali investimentos, se mantém bolsas de ensino, bolsas de estudo, não só para pesquisadores já em nível de doutorado ou mestrado, mas também para estudantes de iniciação científica, estudantes que estão ali na idade escolar, iniciando a discussão ali em cima de ciência. Mas muita gente tem ainda aquela impressão de, poxa, mas fazer ciência é tão complicado, parece algo tão distante. Não é assim. Mas esse corte, o quanto isso prejudicou, de uma maneira geral, a própria realização da Semana de Ciência e Tecnologia aqui no Estado? O que vocês estão sentindo nesse sentido? Dá para fazer com o que se tem? Olha, todos os países desenvolvidos trataram ao longo da história a ciência da forma que ela merece ser tratada, como algo primordial, essencial. Um erro bastante comum de países subdesenvolvidos é exatamente tratar a ciência como algo supérfluo, como a cereja do bolo. Se sobrar recurso, a gente encaminha para a ciência, tecnologia e inovação. Isso é um erro absurdo, um erro que ao longo da história se demonstrou bastante negativo para os países que eternamente estão em desenvolvimento. E é exatamente o que a gente observa que vem acontecendo a nível federal neste momento. Aqui no governo do Maranhão, nós estamos experimentando exatamente o momento inverso. O governo do Maranhão, por exemplo, triplicou a quantidade de bolsas de pós-graduação da FAPEMA. E, aliás, isso é o comprometimento da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, triplicar o número de mestres e doutores no Brasil. E nós aqui no Maranhão conseguimos triplicar o número de bolsas. Se nós formos levar em consideração a expansão dos IEMAs, 13 IEMAs plenos, 14 IEMAs vocacionais, dezenas de cursos que em parceria são relacionados e tecnologias profissionalizantes que são levados ao interior do Estado. O Cidadão do Mundo, que já levou mais de 200 alunos que estão em fase inicial da graduação para aprender idiomas de maneira gratuita em outros países, nos países do exterior, e diversos outros investimentos importantes, a fundação da UEMASul, a regionalização do ensino superior, o investimento em infraestrutura na UNED, novos cursos, a quantidade de novos programas de pós-graduação da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA. Se nós formos aqui elencar a quantidade de políticas públicas na área de ciência e tecnologia do Estado do Maranhão, nós vamos perceber que nós tratamos aqui no governo ciência e tecnologia não como algo supérfluo, mas como algo essencial para o desenvolvimento do Estado e o desenvolvimento das pessoas. Então, secretário, a abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia aqui em São Luís acontece amanhã às 18h30, não é isso? Lá no Multicenter Sebrae. Exatamente, com a presença do governador Flávio Dino, às 18h30 no Multicenter Sebrae, e a partir da quarta-feira, durante o turno matutino, o turno vespertino e o turno noturno. Quero convidar a todos os curiosos, interessados em ciência, tecnologia e inovação para estarem conosco e descobrirem o mundo da ciência. O mundo da ciência é algo muito mais abrangente do que a gente às vezes imagina naquela nossa concepção tradicional de ciência. Não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. É fácil e é bacana. E a ideia da semana é exatamente popularizar a ciência e levar a ciência para perto de todos. Não há desenvolvimento sem ciência. Secretário, muito obrigado por sua participação conosco aqui no Maranhão Acontece. Uma boa noite, uma excelente semana de Ciência e Tecnologia. Eu que agradeço, conto com todos de lá.